Muito bom dia. Caros jornalistas, em face de uma notícia-reportagem, publicada no jornal Santiago Magazine e no jornal A Nação, sob o título Homicídio compromete o governo de Cabo Verde, o governo de Cabo Verde faz público o seguinte: a notícia-reportagem intencionalmente é um atentado à imagem e à credibilidade do governo e das instituições como a Justiça e a Polícia Judiciária. Enquadra-se perfeitamente numa cabala de conspiração. Em face da notícia publicada em Portugal, o governo reagiu de forma imediata, exercendo o seu direito de resposta para repor a verdade. O diretor do jornal português, tal e qual, já foi notificado para o efeito. Considerando a gravidade das calúnias e das falsidades, o governo também já contactou um gabinete de advogado para analisar a possibilidade de um processo de responsabilização criminal pela mentira e grosseira falsidade reveladas na notícia-reportagem. O jornal, tal e qual, e os que o reproduzem, devem ter em conta que Cabo Verde orgulha-se de estar dotado de instituições fortes e credíveis e com reputação a nível internacional, que continuamente têm dado provas da sua resiliência face aos mais diversos interesses e pressões de pessoas, grupos ou organizações, sejam elas políticas ou ligadas de alguma forma ao mundo do crime. Devem ter em conta que os magistrados em Cabo Verde não são manipuláveis pelo poder político e temos orgulho nisso. A justiça em Cabo Verde não pode ser acusada de subserviência ao poder político ou administrativo e nem a qualquer outro, seja de que natureza for. O sistema judicial implantado em Cabo Verde está rodeado de 1001 cuidados para garantir a total independência dos juízes e a autonomia completa do Ministério Público. Devem estar cientes de que a Polícia Judiciária é uma instituição da República que, ao longo da sua existência, conquistou com mérito a confiança, o respeito e o prestígio internacional junto das suas congêneres pela seriedade, objetividade e imparcialidade do trabalho diário desenvolvido, pela solidez dos resultados alcançados e pela ética que sempre colocou em todas as suas intervenções. É uma instituição que tem memória, história e é íntegra. Indo diretamente aos factos, deve-se dizer que a Procuradoria-Geral da República de Cabo Verde, através do Departamento Central da Ação Penal, no âmbito dos autos de instrução, em que se investigava a morte de José Lopes Cabral a 13 de outubro de 2014, concluiu de forma inequívoca e categórica não existirem indícios de cometimento de crime, tendo preferido despacho de arquivamento. Concluiu mais ainda: Paulo Rocha não esteve nem sequer indiretamente envolvido na operação de outubro de 2014. É uma mentira inventada por uns poucos e repetida para parecer verdade. O inquérito levado a cabo pela Procuradoria-Geral da República é minucioso e extenso. Como consta do inquérito, foram interrogados todos os alegadamente envolvidos e todas as testemunhas. Foram recolhidos dezenas de depoimentos, examinados documentos de forma exaustiva e feitas todas as diligências necessárias para a descoberta da verdade material. Aos denunciantes foram dadas as mais amplas possibilidades de comprovação das suas denúncias e dos factos que alegavam. As conclusões da Procuradoria-Geral da República,
lavradas em 79 páginas, põe a nu, também de forma clara e minuciosa, a conspiração montada para denegrir agentes responsáveis da Polícia Judiciária. Peça por peça, a grosseira falsidade foi desmontada, não deixando a mais leve sombra de dúvidas sobre a verdade dos factos. Paulo Rocha nunca foi constituído arguido. Repito, Paulo Rocha nunca foi constituído arguido. Nem nesse, nem em nenhum outro processo, como se pode facilmente constatar pelo despacho de encerramento do processo pelo Ministério Público. Na audiência contraditória preliminar, não se revoga despachos de arquivamento de processos e muito menos são adicionados novos arguidos, pelo que Paulo Rocha, até o dia de hoje, não é arguido em qualquer processo-crime. A audiência contraditória preliminar destina-se a comprovar a viabilidade da acusação proferida pelo Ministério Público e absolutamente mais nada. O artigo reportagem do Tal e Qual, para além das mentiras e calúnias, contém uma série de trapalhadas. Por um lado, afirma que Paulo Rocha é o mais jovem membro do governo, indo fazer 30 anos de idade. Trapalhada e mentira. Refere-se ao juiz jubilado chamado Filipe Soares, que não existe. Trapalhada e mentira. Identifica Emanuel Brito Semedo como ex-reitor da universidade, cargo que nunca ocupou. Trapalhada e mentira. A notícia, reportagem do Tal e Qual, reproduzida em Cabo Verde, é uma afronta à verdade e à realidade dos factos e visa deliberadamente denegrir o bom nome, a imagem, a dignidade e o profissionalismo da pessoa do Ministro da Administração Interna, visa atingir grosseiramente o Primeiro-Ministro de Cabo Verde com alegações graves, com recursos a citações no mínimos livianas, genéricas e sem a mínima aderência à realidade dos factos. Há muito que se nota um esforço planeado e concertado, manipulando e distorcendo factos, para que um ataque deliberado à pessoa do Ministro da Administração Interna e uma perseguida determinação em pôr em causa a sua idoneidade, mas também a idoneidade do governo de Cabo Verde. O governo repudia o teor da notícia e reitera a sua confiança no Ministro da Administração Interna, Paulo Rocha, nas instituições que compõem o sistema de justiça cabo-verdiano, no seu funcionamento e capacidade para a realização da justiça. O governo repudia esse esquema complô de se reproduzir notícias em Portugal, atentatórias do bom nome e prestígio do país e das suas instituições, como estratagema para a sua credibilização interna, prática que se vem tornando hábito, recorrendo a profissionais portugueses, muitas vezes distantes da realidade de Cabo Verde, para fazerem acusações sem sentido às instituições cabo-verdianas. Cabo Verde é um país sério e não uma república das bananas. E os cabo-verdianos não se deixam enganar pelas manipulações tão grosseiras e interesseiras. O governo de Cabo Verde não abdica do seu direito de responsabilizar os autores deste atentado, recorrendo a todas as instâncias legalmente previstas para repor a sua honra e o bom nome que se procurou manchar. Muito obrigado.